Hey man, how are you doing? Hello friends, how are you all doing? Hoje eu trago para vocês uma super série onde eu ensino inglês diretamente dos Estados Unidos, como ele é utilizado na vida real. Então, já sabe o que tem que fazer. Clica no botão inscrever-se aqui embaixo, ativa aquele sininho, já dá o like no vídeo aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e depois você também possa receber a notificação de mais vídeos como este. Então, let's learn real English. Let's get started. Howdy everyone. Today we're going to a place called Oak Street Pizza. You want to come with me? I bet you do. Here we go. You're asking all around if I know where to be found. The name of the place is Oak Street Pizza, and that's exactly where we're going. Whoa, lady, chill. She's running, jogging. Então, pessoal, estamos indo para Oak Street Pizza. Aqui é a saída do apartamento. Então, tudo que você precisa fazer é acelerar o seu carro e chegar a algum lugar. Eu vou comprar um prato de steak tips. O que são steak tips? Conta pra gente aí. Bom, steak tips são nada mais nada menos do que steak tips. Pedacinhos deliciosos de carne, geralmente servidos com french fries, batatas fritas ou apenas rice. Não apenas, porque geralmente vem com uma saladinha. Então, você compra na faixa de $12, mas é uns pedaços de carne bom. O pessoal que tem esse mito de que carne nos Estados Unidos custa milhares de dólares, não é uma verdade. Talvez seja um pouco mais caro que o Brasil. Falar bem a verdade, eu não fiz a conversão. Vou levar vocês uma hora no supermercado e vou mostrar. Mas, por enquanto, até que não tá tão caro. É bem pertinho aqui dos apartamentos. Vamos fazer a curva aqui. Oak Street. Olha só que legal. Agora eu quero que vocês vão vendo aí como é que funciona a coisa. Vejam as estradas, as ruas, o solzão bateu. Se vocês acham que o lugar é bonito. É uma cidade pequena aqui, chama Pembroke, Massachusetts. In Massachusetts. E a pizzaria que eu quero ir é depois aqui à esquerda. Nós vamos chegar aqui, parar bem na frente, não tem ninguém. É uma pizzaria bem pequena. Okay, how's it going? That's it? Pay cash? I'm in about 20 minutes. Hey, how are you? How's it going, man? Steak tips. With rice? Yes. Okay. Sim, então pegamos o nosso steak tips, tá ali dentro, vou mostrar pra vocês depois. Olha a minha cara de feliz, quem vai comer um steak tips, que eu estou com muita fome, já são 3 horas da tarde e não almocei ainda. Então vamos lá, de volta para a casa. Of course, que aqui nós temos que colocar no reverse, por isso que é um R. No D, drive, man. Se alguma coisa acontecer, let's go. No cars, we can go straight home. Olha só que bonitas essas árvores. Não são bonitas? Eu acho, não sei se estão errados, mas talvez sejam maple trees. Acho que não. Mas enfim, fica muito, pelo menos nessa cidadezinha aqui, fica muito nessa coloração. É um meio típico aqui dos Estados Unidos. Fica nessa coloração, as árvores. Stop sign. Mas não parei. Brazilian style. No, oh man. Vejam ali, speed limit 25 miles per hour. Está bem frio e um pouco ventoso, digamos assim. Então, it's cold and a little windy. Oh, bus stop. No!
vai parar aqui ou está entrando. Ups, não era pra mim falar isso. Não é bus stop, é school bus. Muito bem, só que eu passei da minha entrada agora. Ah, um detalhe importante. Quando um school bus, em qualquer lugar que ele estiver parando aqui nos Estados Unidos, e ele ligar o alerta, é claro que ele vai pegar alguém entrando aqui no condomínio pela outra entrada. Só interrompendo um pouquinho, ele vai pegar alguém. Então vamos ver se a gente consegue pegar essa parte acontecendo ali embaixo. Quando ele vai pegar ou largar alguma criança, todos os carros que estão vindo na frente dele e atrás são obrigados a parar, porque o próprio school bus tem uma placa de pare para os alunos descerem e atravessarem a rua e tudo mais, e a pessoa que dirige o school bus vai ficar olhando, ó, lá na frente ele já tá piscando a luzinha, porque ele tá largando o pessoalzinho ali, entendeu? Por isso fica uma placa de stop ali. Dá pra ver? Dá, né? Aquela plaquinha fica ali, ó, e ninguém se move. Pode ver, esse cara tá parado, esse outro cara tá parado também. Claro, né? Porque isso acontece em diversos lugares. Aqui no caso tá acontecendo dentro do condomínio, porque tem um condomínio meio grande, então o ônibus entra, mas ó, a criançada descendo aí. Então a gente tem que esperar até que ele, ó, fechou a plaquinha de stop ali do lado dele, é porque ele já tá pronto pra sair. E agora é nós, mano. Mano é uma coisa que eu não gosto de usar muito, mas tudo bem. Não é muito meu estilo falar mano. Mas aí estamos vendo que a galerinha já chegou e eu também estou chegando. Então ali tem uma plaquinha de pedestre. Isso aqui já é dentro do condomínio. Não é um condomínio grandes coisas, isso aqui é um condomínio até que bem, assim, não é muito simplório, mas ele também não é grandes coisas, tá? E esse carro aqui, esse Camaro aí da pessoa já está aqui há muito tempo e, na verdade, eles até nem querem que ele fique estacionado aqui, mas sabe como é que é? Se não me engano, é uma mulher que ela é soldado do exército americano, está em algum lugar e a mãe dela mora aqui. Eu acho que um soldado no Brasil também consegue comprar um Camaro. Será? Aqui está o steak tips. A little bit of salad, tomatoes and lettuce, some rice, and the delicious steak tips. They even sent, eles até mandaram, a plastic knife, plastic fork, salt and pepper, and a napkin. Let's go to the next video. Hello everyone, how are you today? We're talking here from, what's the name of the place? The beach is Duxbury Beach. You're in Duxbury. Duxbury Beach, very good, in the state of Massachusetts. I'll put the map somewhere over here or here so you can see. And here I'm filming the houses by the beach. How much is a house here? It depends on what side you're on. The houses over here are definitely over $1 million. And these ones... See, people? These houses here, over $1 million. But they're beautiful. They're right on the water, right? Right. That's what you say, right on the water. And here is the marsh. Parece banhado na real, mas eu não sei exatamente o que é o tal do marsh. Mas eles chamam essa coisa toda aqui de marsh. I'm gonna park here and we can go over the dunes. The dunes, that's right. So, Duxbury Beach Park. And you can go that way if you have a four-wheel drive vehicle and drive your vehicle right onto the beach to the left. Otherwise, you're gonna stay on the side of the beach. That's right, friends. So we arrived at the beach. Of course, there's not a lot of people here because it's winter. So during the winter time, it's not really winter, but it's not
the season that people come to the beach. So you can hear the waves. This is a nice, calm place you can come and relax. You know, to show you, this is a seashell, right? Tem uma concha do mar. And here are the sea glass. Very good. Tá vendo? É um pedaço de vidro que algumas pessoas colecionam. Alguns são bem bonitos, outros nem tanto. Mas interesting part here is this. This is a lobster trap. O que é um lobster trap? É um trap, ou seja, uma armadilha para pegar lobster, que são lagostas. Essas poças d'água que você está vendo aqui são tide pools. O que são tide pools? É exatamente o nome já diz. São piscinas da correnteza. When the tide comes up, vai formar essas piscinas. Então, tide pools. Very good. Sim, agora estamos em uma outra prainha aqui que chama Green Harbor Beach, também no estado de Massachusetts. É logo um pouco acima daquela outra que nós já vimos. Então vamos ver alguns sinais aqui, ou signs, que tem na frente da praia. Esse aqui é interessante, ó. No trash removal, não tem remoção de lixo. If you bring it in, you take it out. Então tem dois verbos aqui que vocês podem já prestar atenção, que é o bring in, que é trazer para dentro, e take out, que é tirar de dentro da praia, né? No caso aqui de dentro da praia. Também aqui, dumping violators subject to $300 fine under Marshfield General Bylaw, Article 7, Section 6. Então, olha só que legal. Através desse sinal aqui, talvez nós podemos aprender algumas coisinhas. Tem uma motinha aqui. Sujeitos, né, a 300. Fine é uma multa. Então, mas quando se fala multa de trânsito, geralmente você vai ouvir ticket, que é quando os caras vão te parar, they pull you over and they give you a ticket, e não a fine, ok? Então fine é aquela mesma palavra que você fala, yes, how are you? I'm fine, thanks, and you? Aqui nós vemos doggy bags free. O que são doggy bags? Doggy bags são os saquinhos para colocar os dejetos do seu cãozinho, certo? E aqui, veja aqui em cima, Marshfield has a leash law. O que é leash law? Leash law quer dizer a lei da coleira, ou seja, provavelmente todos os cães ou animais de estimação que vêm aqui tem que estar numa coleira. Mais um sinalzinho aqui que podemos aprender alguma coisa. Primeiro ali, ó, reserved parking, que é o parque reservado, né, para pessoas portadoras de deficiência física e cadeirantes ou qualquer outra coisa. Aqui, parking with Town Beach sticker only. Então, Town Beach sticker é um adesivo que tem no carro, que você coloca no carro. Você tem que comprar, paga anual, e aí você pode estacionar aqui com esse adesivo. Então, ou determinadas praias você vai, paga o estacionamento na hora, ou você, se é residente, já compra aquele adesivinho, coloca no carro, e aí quando você chega para estacionar os caras já vê. Claro que existem diferentes leis para diferentes cidades e tudo mais, mas nesse caso aqui, em alguns lugares funciona dessa forma. Yes, here we are at another beach. Aqui atrás temos Las Dunas. Não, tô brincando. É Dunes. Como vocês podem ver, está ali, inclusive, escrito: Please restore Green Harbor Beach. Por favor, vamos reconstruir a Green Harbor Beach. Please stay off the dunes and vegetation. Por favor, stay off. Ó, presta atenção nesse verbinho. Stay off quer dizer fique fora das dunas e da vegetação. Agora, um negócio interessante aqui que eu vou mostrar para vocês é the jetty. Isn't it cool? O que é aquilo ali? Que a gente chama de os moles. Eles chamam aqui de the jetty. Very nice. Que é aquela linha ali de pedra
até lá dentro do mar. Dá pra caminhar. You can walk on the jetty. But I don't know if I'll do it today. Maybe I will. Let's check it out. Walking here, you can see that this is muddy. O que é muddy? É que tá molhado, tá enlamaçado. Very good. Hey friends, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês que tem aqui também é um trailer park. Que são o que? Vários trailers num park. Que óbvio, não? Então, olha só que legal. Algumas pessoas moram aqui. E tem gente que diz que isso aqui é ghetto. Que seria meio que, não uma vila, mas é um lugar onde pessoas pobres moram. Apesar de que as casas aqui, vejam aqui atrás de mim, essas casas são no mínimo $900 mil. $900,000 or more. A million, I don't know. Mas algumas pessoas falam que essa parte aqui, sim, alguns vêm aqui só no verão para ficar nesses trailers, mas outros vivem aí, que é uma maneira muito mais barata de morar aqui nos Estados Unidos. São trailers ou mobile homes, que também são tipo um trailer que fica grudado no chão ali. E existe uma expressão interessante que se usa para estes casos, não estes casos, mas as pessoas relacionam muito pessoas que moram em trailers com white trash, que seriam os brancos lixo, mais ou menos assim. Mas claro que não é, isso seria um termo até que degrada a imagem de uma pessoa, mas é um termo que eu estou dizendo porque existe e é falado em filmes e tudo mais, então é interessante você saber. Agora eu vou deixar vocês com um pouco da imagem aqui da rua que eu estou indo de volta para casa, para vocês verem como é as casas e tudo mais. How are you guys? Hello everyone, we're here today in a snowy day and it's Christmas time. It looks like we're going to have a white Christmas. O que é um white Christmas? White Christmas é um Natal branco. Por que branco? Porque está nevando. Oh, que bonito. Vejam, é a neve caindo. Very nice, my friends. Então, eu vou ensinar pra vocês hoje vocabulário de Natal, coisas que as pessoas fazem no Natal aqui. Se vocês estão vendo um pouco de água, porque tá nevando bem forte mesmo, olha só, tá caindo tudo aqui nos meus braços, em mim. Olha só esse carro aqui. Por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, ó. Só que ela tá molinha ainda, tá bonita. Mas depois começa a ficar enlamaçado e aí looks like mud, que nem lama. Então, eu vou lá pra dentro da casa e vou começar a mostrar pra vocês um monte de coisa legal que as pessoas fazem no Natal e também nomes de coisas que são usadas no Natal. E aqui é o meu Christmas hat que eu comprei hoje só pra fazer essa aula. Merry Christmas and let's watch the new video.
Alright, friends, então agora aqui dentro eu vou mostrar para vocês vocabulário de Natal, ou seja, coisas que são relacionadas ao Natal, para que você consiga falar inglês neste Natal, ou explicar muitas coisas em inglês sobre este Natal. Então a primeira coisa que nós vemos é isso aqui. O que é isso aqui? A wreath, que é uma guirlanda, wreath, ok? Nós temos aqui também some Christmas ornaments, que são os ornamentos ou enfeites, né, em volta do wreath. E aqui, interessante para que vocês saibam o que é, isso aqui é um pine cone. Muito bem, então vamos agora para uma clássica parte do Natal que é Christmas tree. Você tem a real Christmas tree ou você pode também ter a fake Christmas tree. Neste caso aqui é um fake, que é uma de mentira, é uma árvore de plástico. O que é isso aqui? A stocking, ok? Stocking. Esse negocinho aqui no meio é o desenho de um snowflake. Um snowflake é um floco de neve. Vamos ver. Aqui também temos Christmas ornaments. Isso aqui, geralmente as pessoas se referem a isso tudo aqui como Christmas ornaments. Mas você também pode chamar isso aqui de bulb. Então, you hang ornaments on the tree. Você pendura ornamentos ou enfeites de Natal na árvore. Temos aqui agora presents. São presents under the tree. Presentes embaixo da árvore. Então o que fazemos no Natal é exchange presents. Nós trocamos presentes com pessoas da nossa família. Exchange presents. Outro verbo também relacionado a present é que these presents are wrapped, ou seja, eles estão embrulhados. Então, wrap presents, embrulhar presentes. Unwrap presents, desembrulhar os presentes. O que mais nós temos aqui? The star. And let's take a look on the table. Nice! Vocês estão acostumados com a frase the book is on the table, mas hoje nós temos aqui the hat is on the table. Isso aqui é um Christmas hat. Muito legal que vocês viram usando ali na neve. Também temos aqui, bem pequeno, um presépio. Como se diz presépio em inglês? Nativity scene. Esse presépio, na verdade, não é o que a gente está usando aqui, mas eu só peguei ele na Dollar Store, que é uma loja de $1, só para poder mostrar para vocês the nativity scene, que é o presépio, ou a parte, ou a cena do nascimento ali. Então, outra coisa que é muito legal que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é o seguinte, é uma tradição, né, digamos assim, que é the elf on the shelf, que seria o duende na estante. O que esse duende faz? Muito legal. Vem com um livro, custa uma grana, é uns $75 esse boneco de pano aqui. Mas o interessante é o seguinte, a história é que não pode encostar nele, senão ele perde seus poderes mágicos e aí ele pode morrer. Mas ele é usado principalmente porque todo dia, até o Natal, acho que um mês antes do Natal, todo dia, os pais mudam esse bichinho aqui de lugar. E a intenção dele aqui é observar o que as crianças estão fazendo, o comportamento das crianças e levar para Santa Claus, que é o Papai Noel. Então ele leva um report, que seria um relatório de todas as coisas que a criança está fazendo. Inclusive na escola, ele supostamente está lá observando. Então as crianças tendem nem sempre a se comportar melhor nessa época, porque os pais falam, o elf tá te olhando, hein? Daí você não vai receber presentes, papapá. Então, isso é uma coisa interessante que está acontecendo aqui. O pessoal posta no Facebook algumas piadas sobre o tal do elf on the shelf. Enfim. Outra coisa legal, já falando desse comportamento das crianças, é o seguinte. Se a criança não se comporta, geralmente tem uma tradição que eles falam, você vai receber um saco de carvão ao invés de presentes. Então, a bag of coal. Coal é um carvão. Outra coisa que vocês podem ver aqui são Christmas chains, que são essas correntinhas aqui, ó. São made with links, que são os elos. Então, chain, corrente, link,
Elo. Para que servem elas? São para as crianças terem uma noção de quando o Natal vai chegar. Elas fazem aquilo ali, se não me engano, é no dia 1º de dezembro. Então, elas fazem aquilo ali com todos aqueles dias até o Natal. E, geralmente, o último link seria uma cor diferente. Então, todo dia elas vão lá e arrancam um link daquela corrente, que é para ver quanto tempo falta pro Natal. Então, ali, se eu estou certo ou se elas já arrancaram direitinho, 1, 2, 3, 4 dias pro Natal. Talvez tenha que arrancar uma ainda. Então, é só uma maneira para as crianças fazerem, não é assim uma tradição. Algumas pessoas fazem, outras não, mas então é uma daquelas coisas que envolve o Natal. Também temos o mistletoe, que é uma plantinha que em português se chama vinco. Você até pode procurar no Google para ver. Eu vou colocar uma foto aqui ou aqui para que vocês possam ver como é. Mas enfim, ela geralmente é pendurada em cima da porta e a tradição conta que every time you go under the mistletoe, you have to kiss someone. Toda vez que você vai debaixo do mistletoe, você tem que beijar uma pessoa. É uma tradição antiga já, de muitos anos, até da mitologia também, que essa planta tem vários sentidos relacionados ao amor, a muitas outras coisas. Mas, de acordo com essa tradição, beijando embaixo do mistletoe, você prolonga o amor para sempre, uma coisa assim. Você pode escutar em várias músicas de Natal, ou livros, talvez que vocês estejam lendo sobre o Natal, vocês podem ver esse mistletoe. Então, é um vocabulário legal para saber também. Outra coisa que é muito comum, que as crianças comem muito no Natal, é isso aqui. Claro que esse aqui não é de verdade, é apenas de plástico, mas chama-se de candy cane. Cane, que é uma bengalinha. E são com as cores do Natal, então elas são muito comuns no Natal. É um docinho que as crianças comem. Tem umas que é um stick, que é só uma varetinha assim, com essa mesma coloração. Não podemos esquecer também que the Christmas tree is a pine tree. A árvore de Natal é um pinheiro. Let's take a look at some other things for Christmas, que são Christmas lights, as luzes de Natal. Como se chama aquela coisa verde ali? É garland. Garland é esse negocinho verde que a gente espalha por aí no Natal. Eu não liguei a árvore de Natal, então eu vou ligar aqui. I'm going to plug in the tree. Plug in, porque veja que isso aqui é um plug, então plug in. Liga a árvore de Natal. Plug in e unplug, que seria desplugar a árvore de Natal. Se você quiser, desliga a árvore de Natal. Can you unplug the tree for me, please? Você pode desplugar a árvore para mim, por favor? Ou turn on ou turn off, que é ligar e desligar. Turn on the Christmas lights, turn off the Christmas lights, que é a mesma coisa para as luzes de Natal. Outra coisa que nós vemos aqui, olha só, são esses sinaizinhos também que compra até bem barato nas lojas, assim, que o pessoal tá usando muito dentro de casa, isso aqui. Então ali, Santa, leave presents, take sister, que é uma piadinha. Santa Claus, por favor, deixe presentes e leve a minha irmã. Outro aqui, if you don't believe, you won't receive. Se você não acreditar, if you don't believe, you won't receive. Você não vai receber. You won't. O won't aqui é uma contração de will mais not. Ou seja, você não vai receive, receber. Se você quisesse dizer você vai receber, você diria you will receive. Porque will é o verbo que faz o futuro no inglês. Mais um que diz someday is not a day of the week. Por que someday is not a day of the week? Um dia qualquer, ou seja, quando você está fazendo aquelas promessas que você vai fazer uma coisa, você vai começar a estudar inglês, você fala, um dia desses eu vou começar, ou sei lá, semana que vem. Então, um dia desses não é um dia da semana. Então, quando você quer fazer uma coisa, você precisa, maybe you need to work out more, talvez você precise malhar mais, maybe you need to change your diet, talvez você precise mudar a sua dieta, or maybe you need to learn English with EnglishWinner.com, ou talvez você precise aprender inglês com EnglishWinner.com. Independente do que seja, someday is not a day of the week, o que quer dizer
um dia desses não é um dia da semana. Você precisa set a day, achar um dia, marcar esse dia e começar a fazer aquilo que você tem prometido que você vai começar. Por sinal, it's a very good New Year's resolution. É uma ótima, o que se chama promessas de ano novo. Para você começar 2015 aí matando a pau, aprendendo inglês, faça essa promessa, mas não fique na promessa. Não fique só no sonho ou no pensamento. Marque um dia para começar e comece. Então, let's take a look at some sentences that we say on Christmas. Alright, friends. Então agora we're going to take a look at some things we can say and hear on Christmas. Então nós vamos ver agora algumas coisas que nós podemos falar ou ouvir no Natal. Não saia daí porque eu ainda vou te mostrar os Christmas Carolers que cantaram para mim lá no dia que eu fui visitar um outlet. E também no final vou deixar vocês com uma imagem de uma rua toda decorada que as pessoas até aqui nesse bairro virou meio que uma tradição visitarem esta rua. Bem legal. Então, já sabemos que Santa Claus é o Papai Noel, mas como falamos a Mamãe Noel? Mrs. Claus. Muito bem, o trenó do Papai Noel é sleigh. A rena que puxa o trenó, reindeer. Agora, vamos falar sobre uma tradição que tem aqui nos Estados Unidos, que também temos no Brasil, que é o famoso amigo secreto, que traduzindo seria Secret Santa. Mas o interessante que muitas pessoas não te contaram é que o Secret Santa nem é tão usado aqui hoje em dia. O que é mais usado chama-se de Yankee Swap, que as pessoas fazem no trabalho ou mesmo em casa. O que é o Yankee Swap? Rapidamente, é um jogo mais ou menos como o Secret Santa, que as pessoas compram um presente, digamos, de $20, todo mundo compra um presente, talvez unissex, e colocam em cima de uma mesa, e aí tiram num potinho um número. Então, o primeiro que vai lá, pega o presente que ele quiser, escolhe uma coisa legal, só que depois, à medida que os números vão sendo tirados, outras pessoas podem pegar, escolher um presente da mesa ou retirar o seu presente porque você foi primeiro. Então é mais ou menos assim que funciona. Existe também o Cookie Swap, que seria a troca de biscoitos. Pessoas geralmente fazem no trabalho também biscoitos e cada um faz o seu, traz e trocam. Swap, que seria trocar um pelo outro. Existe também Christmas Songs, que são as músicas de Natal que a gente escuta durante a época de Natal em tudo que é lugar, loja e etc. Quando nós vamos, por exemplo, para uma cidade e às vezes vemos um coral cantando esse tipo de coisa, você chama de Christmas Concert, que seria um concerto de Natal. Também tem The Festival of Lights, que seria o show das luzes. Você pode ouvir também falar de Christmas Dress, um vestido que as pessoas pegam para usar somente no Natal, geralmente as crianças, que também faz parte de Christmas Outfits, que seriam aquelas roupas talvez vermelha e branca, que são feitas mais na época de Natal. Uma coisa interessante também nos Estados Unidos é a bebida chamada eggnog. Ela só vem à venda nos supermercados no Natal. Então chama-se de holiday drink ou holiday beverage. Drink e beverage são a mesma coisa, são bebidas. Agora vamos dar uma olhada nos Christmas Carolers cantando e depois a gente volta com algumas frases que utilizamos no Natal. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Bring us a figgy pudding and bring some out here. We bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we won't go until we've got some. We won't go until we've got some. And we won't go until we've got some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a This is awesome! Eles estavam cantando ali pra minha câmera, muito legal. We
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, Happy New Year. Nice. Happy New Year. Oh, 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 Happy New Year. Nice. Thank you very much. That was a great show. Do you have any figgy pudding for us? No? Thank you so much. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. E agora vamos ver essas frases que nós utilizamos ou falamos ou são muito comuns no Natal. We need to hang our Christmas lights. Nós precisamos pendurar as nossas luzes de Natal. Let's decorate the Christmas tree together. Vamos decorar a árvore de Natal juntos. Where will you spend Christmas? Onde você vai passar o Natal? Veja que em inglês não se diz pass Christmas, passar o Natal, e sim spend Christmas ou spend the holidays. Você pode responder como exemplo, I will spend Christmas at. Eu vou passar o Natal na ou no casa de alguém. Falando do carvão que as crianças ganham se elas não se comportarem. If you don't behave, you will get a bag of coal and no presents. Se você não se comportar, você vai ganhar um saco de carvão e nenhum presente. Quando queremos falar que o Papai Noel vai estar em alguma cidade ou vem vindo de alguma forma, podemos dizer Santa Claus is coming by helicopter ou Santa Claus is coming by fire truck. O Santa Claus, Papai Noel, está vindo de helicóptero ou com o caminhão dos bombeiros. Christmas shopping, compras de Natal. I am done with my Christmas shopping. Eu já estou pronto ou feito com minhas compras de Natal. Uma pergunta muito comum que às vezes escutamos as pessoas falar é: Are you ready for the holidays? Você está pronto para as festividades do Natal, de final de ano novo, para os feriados? Invite people over for Christmas seria convidar pessoas para passar o Natal com você. What are your plans for the holidays? Quais são os seus planos para os feriados ou as festividades de fim de ano? Ou do you have plans for the holidays? Host Christmas seria você ser o anfitrião da festa de Natal ou ter a festa de Natal na sua casa. Então agora, pessoal, eu gostaria de desejar a vocês um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. E é claro, fiquem agora com essa imagem muito bonita dessa rua que eu disse para vocês, decorada. And as usual, my friends, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and I'll see you next class. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish
wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Today I'm gonna show you a little bit of vocabulary related to snow. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de vocabulário relacionado à neve. Porque quando neva aqui, muitas coisas acontecem. Então olha só até o que eu fiz aqui para vocês. Olha para esse cara aqui. Muito legal. Eu estou fazendo este vídeo e se você comentar aí embaixo, deixa um nome legal para esse bonequinho, que quem deixar um comentário vai estar concorrendo a 6 meses de acesso ao meu curso online. Very good. And also today I'm doing is take the trash out. Vou levar aquele saco de lixo lá para o dumpster. Alright, muito bem. Então quando faz frio, você pode usar snow boots, like this one right here. Feel me? Ou você pode usar também gloves, que são luvas, or a winter hat. Seria um chapéu de inverno, mas que a gente chama de touca, né? Um gorro. Então, what do you say? Put on my gloves, put on my boots, put on my winter hat. So I need to put on a hat. Eu preciso colocar um gorro. Hat tanto vale para chapéu, boné, como também para gorro e touca. Não sei se onde vocês moram chama de touca. Very good. Então aqui, here is the dumpster. Ali tem também o dumpster, pode ser um negócio grande assim, ou também pode ser tipo esses aqui, ó, que a gente tem aí para colocar. Recycling only. Ali é somente para reciclagem. Here we have the garages, que vocês podem, é possível alugar as garagens aqui. Não está incluído, mas se você quiser alugar, você pode alugar também. Dumpster rules. O que são dumpster rules? São as regras do dumpster. No parking in front of dumpster. Então, não pode estacionar na frente do dumpster. Muito bom. Residents only permitted to use dumpster. Residentes somente permitidos a usar o dumpster. Violators will be prosecuted. Então, prosecuted aí para quem estuda direito, prosecute seria ser processado também, levado à corte. Let's unlock this. And right, it's recording, I guess. Whoa, wait a minute. Olha só, the dumpster is full. Então, vou deixar aqui na rua mesmo, que é onde, tá vendo? Aí, the maintenance people come here and clean it all up later. Aqui, atrás de mim, vocês vão ver, tem the woods. Ó, florestinha. Let's go into the woods, check it out. See what we find in the woods. Meus dedos já estão congelando. My hands are freezing. But let's check it out. Isso aqui tem bastante nessas áreas aqui, ó. Ali é a highway. Daqui a pouco vem um urso aqui. Uau, me come. Não tem urso nessa região aqui, não que eu saiba. Tem um monte de veado. Veado, o cervo, aquele bichinho, né? Tem vários, né? Às vezes aparece por aí. Não ouvi nenhum aqui ainda. There is the highway. Lá é highway. Route 3. Pra lá tá indo Route 3 South ou North. I don't remember. Mas, olha só, é assim que fica. Parece aqueles filmezinhos americanos, né? Com essa nevezinha aqui. E agora, vou voltar pro apartamento porque já estou congelando. I'm freezing. Outra
coisa aqui também que podemos falar em relação à segurança nessa cidade. Existem lugares nos Estados Unidos que você não vai ter tanta segurança, mas acredito que aqui você tem a opção de mudar se você não está contente. E a segurança aqui é bem boa, não tem porteiro no prédio, já falei isso em outros vídeos, ou ainda vou falar em vídeos que já gravei. Então não tem perigo, você não tem medo de entrar no seu carro aqui e correr o risco de ser assaltado ou qualquer coisa assim. Umas coisas que acontecem com o frio é o seguinte: se você ficar muito tempo na rua, como eu, por exemplo, agora, tá muito abaixo de zero, uns 6 graus abaixo de zero. Se eu ficar muito tempo na rua, eu posso ter uma coisa que se chama frostbite. O frostbite é quando teu dedo começa meio que até parece apodrecer ali, fica uma gangrena, um negócio assim. Então, you can get frostbite or you can have frostbite, geralmente na ponta dos dedos, cotovelo. Here is a playground. Very good. Outra coisa que acontece também quando neva, que existe, é o seguinte: a neve cai, então assim que cai uma quantidade razoável de neve, trucks, que são caminhões, começam a passar nas ruas, espalhar salt, que é sal, ou ice melt, que eles chamam, que é o derretedor de gelo. Por que eles fazem isso? Eles derretem o gelo porque a neve então fica mais fofa, e aí vem um caminhão que chama-se plow truck e they plow the roads, que é, eles passam essa pá. É uma caminhonete, vou botar uma foto aqui ou aqui, enfim, nesse vídeo, para mostrar para vocês como é que funciona o plow truck, que é, então é muito comum você ver esses caminhões com essa plow na frente, que eles chamam essa pá na frente, que vai arrastando a neve. O que acontece às vezes também é que eles falam, por exemplo, tal dia o plow truck vai passar de determinado, ou tal horário ele passa em determinado lado da rua, então você tem que tirar o seu carro dali, de onde ele vai passar. Muito bem, então temos o plow truck e o ice melt, ou salt. Can you put some salt outside for me? Outra coisa também é shovel the snow. Shovel the snow, because you use a shovel, que é uma pá, e shovel the snow é tirar a neve com uma pá. Existe também o snowblower, que é uma máquina que, óbvio, a gente não conhece no Brasil, porque é uma máquina tipo um cortador de grama, só que ele é para neve. Então, você vai passando, por exemplo, aqui. Claro que aqui não, porque tem pouca neve, mas quando cai muita, que você tem que fazer um caminho para andar, então você vai e passa o snowblower, que eles chamam, e aí ele vai jorrando a neve pro lado. Vou colocar a foto aí também em algum lugar para vocês verem como é que é o snowblower. Muito bem, a relação ao sal, eu vou mostrar para vocês aqui, vou tentar fazer uma demonstração, que tem um pouco de sal de cozinha, mas não é esse aqui exatamente. O ice melt, às vezes talvez possa ter até um outro produto químico, mas é o sal mesmo. Por que ele derrete a neve? Então eu vou jogar aqui só para vocês verem que ele vai, assim que ele cai, ele já vai derretendo. Então, como vocês podem ver, ele já vai derretendo a neve. Se vocês querem saber por que o sal derrete a neve, qual é o processo químico que acontece aí, eu vou deixar para vocês aqui o vídeo do professor Paulo Valim, do Química em Ação, que ele explica tudo de química. O cara é fera na química. Então, aprende aqui no canal dele, nesse vídeo, que você vai ver como é que funciona e por que isso acontece. Também, o que acontece, o vidro do carro, por exemplo, olha aquele carro ali. Ele tá com gelo no vidro, tá vendo? Então, o que acontece? As pessoas, geralmente quando acordam aqui de manhã para ir trabalhar, elas fazem they warm up the car. Então, can you go outside and warm up the car or start the car for me? Então, você pode ir lá fora e ligar o carro ou esquentar o carro para mim. Outra coisa é scrape the ice, que seria raspar o gelo do vidro, do windshield, que seria o vidro, o para-brisa da frente do carro. Hello my friends and welcome back to another video. Hoje eu vou te mostrar 5 coisas que você jamais deve fazer quando estiver em uma viagem para os Estados Unidos. A primeira coisa que você jamais deve fazer é que se você for parado pela polícia nos Estados Unidos e você estiver dirigindo, obviamente, não saia do carro, porque é contra a lei fazer isso. Você tem que ficar dentro do carro com as mãos
mãos no volante. Se a polícia te parar, tem gente que tem aquele instinto já de, opa, o que aconteceu de errado? Já vai abrindo a porta. Se você abrir a porta, você está arriscando criar uma situação muito difícil pra você mesmo, e sei lá, dependendo do jeito que você sair ali, o cara pode até puxar a arma pra você, enfim, já que se você não entende muito bem inglês. Cara, a polícia acendeu as luzes atrás, porque é a polícia que para os carros lá, a polícia acendeu as luzes atrás do seu carro, você para o carro, tem que parar na hora, não fica andando, porque senão já começa a se tornar uma perseguição, e aí não saia do carro. A segunda coisa que você jamais deve fazer é beber na rua. Eu sei que tem gente aí que já foi para os Estados Unidos e vai falar, mas claro que pode beber na rua, eu fui lá pra Honchhamalhama e podia beber na rua. Meu amigo, não sai bebendo na rua se você não tem certeza de que naquele estado ou aquela cidade isso é permitido. Em muitos lugares, eu acredito que na grande maioria, não é permitido beber na rua. Alguns é permitido, mas você tem que tapar, que nem você vê nos filmes os mendigos lá, tomando com aquele saco pardo lá de papel. Não saia, na dúvida, vá perguntar, e não pergunta pra brasileiro, porque às vezes o cara também não sabe. Então pergunta pra alguém que mora lá, um americano. Sei lá, não sai bebendo na rua, cara. A terceira coisa que você jamais deve fazer quando estiver nos Estados Unidos é desrespeitar a bandeira dos caras. Se você pegar a bandeira deles e encostar no chão, isso é um desrespeito enorme no ponto de vista deles, e você pode entrar até numa confusão se você fizer isso. Não é que nem no Brasil, que se você quiser chutar a bandeira, você pode. Não, tô brincando, não é assim. Mas olha só, vou dar um exemplo pra vocês. Quando teve o impeachment aqui da presidenta, sei lá como é que você fala, no final do impeachment, ninguém comentou sobre isso na internet, mas eu vi uns deputados lá com a bandeira do Brasil jogando ela pra cima da mesa, lá da tribuna, e o outro cara jogava pra baixo. Aí ficou um deputado lá brincando, tipo assim, ele tá sendo pago pra fazer aquilo, sabe? Ganha não sei quantos mil por mês pra ficar jogando bandeirinha pra cima como se fosse festa de criança. Mas enfim, aquele desrespeito com a bandeira, esse cara jamais faria isso nos Estados Unidos, porque ele seria expelido daquele lugar por ser uma pessoa tão desrespeitosa com a bandeira do Brasil. Eles não têm essa falta de educação com a bandeira deles, e se você tiver essa falta de educação, você vai entrar numa confusão muito grande. Uma experiência que aconteceu comigo, eu trabalhava num restaurante e um cara que trabalhava comigo, um brasileiro, foi lá e a mulher pediu pra ele tirar a bandeira, porque tinha que tirar por algum motivo a bandeira que estava lá, e ele começou a tirar a bandeira, e no momento que ele estava tirando, ele não sabia, só que você tem que ter todo um cuidado com a bandeira, enrolar de um jeito certo e tal, e ele encostou a bandeira, porque ele achou tipo, bandeira brasileira, whatever, encosta a bandeira brasileira no chão, estou encostando a bandeira no chão. Cara, as pessoas pararam no estacionamento de carro, começaram a xingar ele porque ele estava desrespeitando a bandeira. Então tome cuidado, não desrespeite a bandeira dos Estados Unidos quando você estiver naquele país. É o mínimo que você tem que fazer, né? A número 4 que você jamais deve fazer nos Estados Unidos é referente à linguagem, é usar a palavra nigger, que quer dizer negro. Eu sei que muitos de vocês aí são fãs de rappers ou escutam programas de televisão onde as pessoas falam isso, mas você jamais deve usar essa palavra, ou a palavra nigga, que é muito utilizada nas músicas de rap. Por quê? Porque essa palavra tem uma conotação muito forte e uma ligação muito forte com a escravidão. Então, como os afrodescendentes eram tratados lá, eles eram chamados de nigger. Aí você pode me perguntar, mas eu já vi nos filmes eles se chamando de nigga, isso e aquilo. Justo, entre as pessoas que são negras, afrodescendentes, isso pode até acontecer, mas muitas pessoas que são afrodescendentes odeiam essa palavra e não acham que isso deveria ser usado nem entre eles. Mas enfim, geralmente utilizados por rappers ou sei lá, atores também usam, mas eles sabem a situação que dá pra usar. Branco falar com uma pessoa negra desse jeito não é legal e vai te botar numa confusão mesmo, porque lá os caras não vão aceitar que você utilize essa palavra, principalmente você sendo de fora. Então não chame ninguém de nega ou nigger, mesmo que a pessoa seja branco, Caucasian, sei lá o que chama. Você falar isso e outra pessoa escutar é uma palavra ofensiva pra todo mundo. Então é uma palavra que as pessoas evitam utilizar. Até mesmo quando os radialistas ou estão escrevendo ou numa televisão eles falam de algum caso, que alguém falou alguma coisa sobre isso, eles falam the N-word, que é a palavra N, porque eles nem querem pronunciar essa palavra. E a última coisa que você jamais deve fazer quando for para os Estados Unidos é dar uma de brasileiro e não deixar gorjeta. Porque aqui, meu amigo, você se acha esperto, acha que não deixa gorjeta, mas você deixa os 10% lá em todo restaurante que você vai. O normal nos Estados Unidos é geralmente de
15 a 20%, mas geralmente as pessoas falam, eu não vou deixar gorjeta, mas é assim que a economia funciona. E pense nisso, meu amigo, quanto mais você coloca dinheiro na economia, mais volta pra você. Isso não é magia, não, é verdade, porque quando você investe, você pega de volta. Se você é um cheapskate, que é aquele cara que nunca quer deixar gorjeta, eu já fui assim também, não posso reclamar. Mas enfim, não faça isso, é uma falta de educação enorme, as pessoas vão te olhar mal se você tiver com amigos americanos e se recusar a deixar gorjeta ou deixar pouquíssima gorjeta. É uma atitude bem ruim, as pessoas vão te ver como um babaca se você fizer isso. A primeira coisa é uma dica para os meninos que você jamais deve fazer nos Estados Unidos, é tentar agarrar as mulheres ou tentar beijá-las à força como se faz aqui no Brasil. Isso não deve fazer nem no Brasil, mas a gente vê muito no carnaval aquele famoso agarrão, pescoção, né? O cara chegando, pega, se acha o gostosão e quando vê, tá pegando, não sabe se é homem ou se é mulher, enfim, não importa se ele gosta, não me interessa também. Mas você não deve fazer isso porque as pessoas não agem dessa forma naquele lugar. Então você vai estar sendo muito bruto e provavelmente pode até se encontrar em uma confusão. Então faça alguma coisa com alguém que queira alguma coisa com você, seu feioso. Então, não agarre, não tente beijar. E um detalhezinho, é que às vezes você pode ver as meninas lá dançando como funk, e às vezes elas vêm dançar estilo funk com você, mas elas não querem nada contigo, apenas dançar. E aí os brasileiros já entendem, opa, veio dançar, se esfregar em mim, então tá querendo alguma coisa? Eu vou tentar agarrar, e aí tomou. A outra coisa, número 2, que também você não deve fazer, mais um conselho para os meninos, não fique olhando para as mulheres como se faz aqui no Brasil. Eu acho uma coisa escrota, mas enfim, tem gente que ainda faz isso. Se você for pra lá e tem essa mentalidade, não faça, meu amigo, porque podem chamar a polícia pra você e você entrar numa confusão bem ruim. Então, não faça, principalmente que você é estrangeiro. Mas eu já vi que gente faz isso lá, porque não sei o que. Cara, você é estrangeiro, presta bem atenção e a lei geralmente funciona muito mais do que aqui. Então se você ficar olhando pras meninas do jeito que os caras olham aqui no Brasil, se você ficar fazendo isso, você pode entrar numa confusão. E ninguém faz isso, ok? Então não faça isso. Agora, o número 3. Você jamais deve dizer a uma pessoa que você não viu há algum tempo, por exemplo, uma criança ou sei lá, outra pessoa, olha como você está big. Porque big em inglês quer dizer gordo, grande pros lados e não pra cima. A gente tem essa mania em português de chegar e falar, ai, você está big, né? Tipo, nossa, como você tá grande. Mas lá você tem que dizer como você cresceu. Look at you, you have grown so much, you're so tall. Algo assim, você está tão alto. Mas não big, ok? Tira essa palavra da sua boca, porque big lá, quando você se refere a uma pessoa, he's big, a não ser que seja um cara muito musculoso e tal, uma pessoa assim, não, he's big, aí já vai entender que você tá falando dos músculos e tal, mas na maioria das vezes, quando falar que uma pessoa é big, você tá chamando ela de gorda, big, grande, gordo. Número 4, você jamais deve pedir um gole de uma cerveja de um amigo americano. Se for brasileiro, tudo tranquilo, todo mundo passa, é tipo chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo vai passando numa roda aquela cerveja e tá tudo babado, e a cerveja com baba e azar. Mas enfim, não peça, porque isso aconteceu comigo. Eu estava lá nos Estados Unidos, na casa de uma amiga, e aí tava o esposo dela lá, eu olhei, pô, a gente é amigo, né, cara? O que deu eu pedir um golinho da tua cerveja? Quando eu pedi um gole da cerveja pro cara, o cara me olhou com uma cara como se eu tivesse pedido pra sair com a mulher dele, alguma coisa assim. Aí o cara ficou me olhando, what? E eu olhei pra ele e falei, oh, no, enfim, daí depois ela me chamou e falou assim, não, é porque aqui a gente não faz isso, você não pode pedir o gole, não é que não pode, né, mas tipo assim, a galera não divide, então não peça o gole da cerveja do cara que é seu amigo americano, enfim, a não ser que você seja muito amigo dele. Agora, a número 5 e última, se um ônibus escolar lá nos Estados Unidos parar na sua frente e acender as luzes, você não pode passar dele. Sabe por quê? Porque existe um sistema bem legal lá, que é o seguinte, um ônibus escolar, ele para, do lado salta uma placa de stop. Por quê? Porque é óbvio, as crianças vão descer do ônibus e vão atravessar a rua. Se fosse no Brasil, obviamente, as pessoas já começariam a buzinar para o ônibus, obviamente, ninguém nunca ia ficar atrás do ônibus esperando um tempão. Todo mundo ia passar do ônibus e provavelmente atropelar uma criança. É uma diferença de cultura, mentalidade, organização que a gente não tem aqui. Os carros param atrás e do outro lado da rua, obviamente, também os carros ficam parados lá esperando essa plaquinha de pare retornar que o motor do ônibus puxa e pum, e vai embora. Então essas foram as 5 coisas, parte 2, que você jamais deve fazer nos Estados Unidos para não passar vergonha ou até se encontrar em uma situação tipo cadeia, e fazer a dança do imigrante. Hoje eu vou te mostrar 5 curiosidades sobre os Estados Unidos que você jamais imaginou que aconteciam por lá. Number 1. Nos Estados Unidos não tem a festa de 15 anos como é aqui no Brasil. Os 15 anos lá, para eles, é simplesmente
simplesmente normal. Lá existe o Sweet 16. Sweet 16, doces 16. Ou seja, eles comemoram essa mesma coisa que as meninas fazem aqui de 15 anos, lá eles fazem aos 16. Isso é muito legal. Agora vocês podem também adotar a moda dos Estados Unidos e pagar uma festa para sua filha aos 15 e depois pagar a mesma aos 16, não é mesmo? Vamos para o número 2, que é: você só pode beber lá, e festas também acima de 21, a não ser festas que permitam. Algumas festas eles permitem você entrar quando é menor, mas aí você tem que colocar uma pulseirinha que indica a sua idade. E aí você pode ou não comprar álcool. Somente com 21 anos você pode comprar álcool. Então o que acontece? Muitas crianças lá, ou adolescentes, eles tentam convencer pessoas que já têm 21 anos de idade a comprar álcool pra eles. Alright. A número 3 é que você pode tirar a carteira de motorista lá com 16 anos. When you're 16 years old. Então você comemora o Sweet 16. Olha, é só meninas que comemoram o Sweet 16, ok? Tira a carteira de motorista aos 16, mas não é totalmente, parece que você não pode dirigir sozinho, não lembro agora, mas tem que ter alguém que tenha carteira de motorista mesmo, é um permit, ok? Muito bem! A número 4 é que eles não comemoram o Natal à meia-noite. Sério, quando eu estava lá nos Estados Unidos, uma vez eu estava na casa de um amigo, americano, óbvio. Tava lá Natal e tal, eu vi que os caras não se prepararam pra nada, enfim, essa coisa toda. Chegou a meia-noite e todo mundo, ok, vamos dormir, porque amanhã eu tenho presentes, e esse tipo de coisa. Então, ou seja, é bem morto o negócio lá. Eles não comemoram a noite como a gente faz aqui, solta foguete, o escambau A4. Lá pra eles, o Natal é no dia seguinte, que é, obviamente, pra nós também, no dia 25, mas enfim, eles não fazem essa transição na meia-noite, soltar foguete, fazer toda essa parafernália. Eles simplesmente vão pra cama dormir, normalmente não tem nada, não tem festa, ninguém se abraça, ninguém fala nada quando vira meia-noite, e aí todo mundo vai dormir, e no outro dia acorda e vão pegar os presentes ali. Então a troca de presentes acontece de manhã, e daí as pessoas vão um pra casa do outro e tal, e aí vira aquele dia de Natal, que é mais ou menos parecido com aquele que a gente tem aqui, super divertido, onde você enxerga aquele pessoal da sua família que você adora ver, e aquele seu tio que conta piadas que você não aguenta mais. Muito bem, a última, que é a número 5, as pessoas nos Estados Unidos não almoçam que nem a gente almoça aqui. Aqui você tem vários buffets e tudo mais, e a galera vai e enche o bucho a valer mesmo, e aí todo mundo fica lá dormindo no trabalho, snoring, é assim que se fala em inglês, roncar é snoring. Eu tenho certeza que você tem um colega de trabalho que faz isso. Então as pessoas não comem aquele monte de coisa, eles fazem um lanche, geralmente, sei lá, um sanduíche, alguma coisa assim. E o almoço deles lá também não é que nem aqui no Brasil, que o cara vai tirar 1 hora, 2 horas de almoço. Não existe, cara. Os caras lá são... O bicho pega, é muito trampo mesmo, a galera trabalha pra caramba. E aí, geralmente, o horário de almoço é 15 minutos. Você dá 15 minutos pra um brasileiro de almoço, o cara quer te dar um tiro na cara. Como assim 15 minutos? Ai, que firma desgraçada. Tomara que morra, patrão. Eu odeio ele. Eu quero meu salário no final do mês, com um aumento, porque ele me deu 15 minutos. Então aqui tem toda essa parafernália e tal. Lá não existe essa parada de 1 hora, ou tem que ser não sei quanto. Galera, tem gente que nem tira, come só um lanchinho ali. A primeira curiosidade de hoje é que nos Estados Unidos não tem carteira de trabalho, cara. É a melhor coisa que tem. Você não precisa ter essa frescura, entrar em fila pra fazer 500 mil documentos. Então, o que acontece? Você não tem carteira de trabalho, você consegue esconder, digamos assim, o seu histórico de trabalho. Então, se você trabalha num restaurante, vai num outro e só entrega o seu currículo, esse é o seu histórico. Talvez a pessoa até possa rastrear de alguma forma, enfim, mas não é que nem aqui que o cara olha, opa, assinou a carteira aqui, vou ligar pra aquele cara lá pra ver se você foi um bom funcionário. E às vezes você se estressou com o seu patrão, ele vai queimar seu filme, então você simplesmente deixa de fora do seu currículo aquele lugar que você não teve uma boa experiência. Muito embora, dependendo do emprego, eles vão pedir referências, e aí você vai ter que dar um nome de referências, e provavelmente eles podem pedir qual foi o último lugar que você trabalhou, parará, parará. Número 2, não tem aviso prévio pra mandar o cara embora, essa frescura que tem aqui no Brasil, que você vai dar um aviso prévio, tem que pagar um monte de dinheiro, tem que deixar o cara sair pra procurar emprego 350 dias. Cara, isso não existe nos Estados Unidos. Isso é uma das coisas com que faz que o processo de contratar e demitir lá é muito mais fácil, então os negócios funcionam de forma mais fácil. Geralmente, o que tem lá? Por exemplo, a minha experiência, já trabalhei lá em restaurantes, também em escritório, onde eu fui demitido, basicamente, ou eu demiti pessoas lá nos Estados Unidos, foi, por exemplo, em restaurantes e lanchonetes e tal. E o que acontece? Você pode simplesmente chegar pra pessoa e falar, amigão, você não tá dando certo aqui, vaza. E não tem esse papo do cara vir te botar na justiça e já arrancar 100 mil porque ele trabalhou não sei quanto tempo. O cara pode simplesmente bater nas tuas costas e falar, cara, olha, eles dão como cortesia, que eu acho que não é nem lei, é o 2 weeks notice, ou talvez um pouco
pouco mais, enfim, dependendo do emprego. Mas o cara pode chegar e falar, ó, tô te dando 2 weeks notice, que seria 2 semanas de aviso. E aí, você se vira aí. Mas não tem esse papo aí de 2 weeks notice, tu pode sair pra procurar emprego e tem que dar não sei o quê. Não existe. É 2 weeks notice, velho. Mas aí, te vira. Depois do trabalho aqui, tu vai procurar. Ou o cara simplesmente te manda embora na hora ali e já era, e não tem esse papo de botar na justiça nem nada. Número 3 é que nos Estados Unidos, cara, não tem tantos feriados como tem aqui. Aqui, na verdade, tem muito feriado, muito. Todo mundo emenda, feriadão, não sei o quê. Os anos que eu trabalhei lá, quase 10 anos que eu morei nos Estados Unidos, não tem esse papo de feriado, cara. Os caras só ficam 2 dias fechados, restaurantes, lojas, esse tipo de coisa, que é o dia do Natal e o dia de ação de graças. O resto, os caras trabalham de segunda a segunda, não tem esse papo aí. Ah, domingo eu não quero trabalhar, ai, não sei o quê. Isso até tem mudado no Brasil, mas enfim, não tem esse papo e a galera trabalha pra caramba, não interessa esse monte de feriado que tem aqui, esses emendação de feriado, isso não existe e é óbvio, por isso que o país funciona muito melhor. O número 4 era o que eu ia dizer, que não tem frescura para demitir e também não tem frescura para contratar pessoas, mas eu já embuti ali no negócio da carteira de trabalho. I screw up the video. Isso é uma expressão em inglês. Screw up é avacalhar com alguma coisa. You screwed up my video, você avacalhou com o meu vídeo, ok? O número 5, para terminar, futebol nos Estados Unidos é esporte de mulher. Futebol nosso aqui, soccer, que eles chamam no resto do mundo todo, e futebol em inglês é football. Mas lá, quando você fala futebol nos Estados Unidos, você estará se referindo ao futebol americano, American Football. Esse seria o equivalente ao esporte de homens, digamos assim, né? Enfim, lá nos Estados Unidos, o esporte considerado de homens, seria mais ou menos isso, é o American Football. Futebol nosso aqui é considerado esporte de mulher. Não é que é considerado esporte de mulher, mas, por exemplo, você vê nos finais de semana um monte de menina, tudo vestida de chuteira e tudo mais. Quando a gente vê aqui já é um pouco mais difícil. Olha, mulher jogando futebol e tal. E lá não. Lá é completamente normal, porque as meninas jogam desde pequenas na escola. Uma das atividades lá é jogar futebol. Então é muito mais feminino do que masculino o futebol nos Estados Unidos. Não é à toa que os caras têm uma das melhores seleções, que é tipo aqui, né? Os caras começam a jogar desde pequeno aí, anos e anos e anos acontecendo isso, e aí a seleção nossa é boa. Hoje eu vou falar sobre o custo de vida nos Estados Unidos. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo com a minha percepção. Então, para começar, nós precisamos setar alguns parâmetros aqui. Você não pode acreditar que os Estados Unidos é feito somente da Flórida, porque você vê um monte de brasileiro botando vídeo falando da Flórida, e aí a Flórida é o mundo, é os Estados Unidos. É um país gigante, com mais de 300 milhões de pessoas, acredito, vários estados com muita coisa diferente acontecendo em muito lugar. Então, os Estados Unidos não é a Flórida. Eu acho que você já sabe disso, né? Não fica sempre com aquela referência, o meu amigo na Flórida disse não sei o que. Cara, calma, os Estados Unidos tem mais do que a Flórida. É que brasileiro gosta da Flórida. Assim como uma pessoa que vai pra São Paulo não pode dar a sua opinião sobre o Brasil baseada somente em São Paulo, do aluguel em São Paulo, ou que a comida é assim em São Paulo e tal. Apesar de que nos Estados Unidos as coisas são muito mais espalhadas, né, pelo país todo do que aqui. Pelo menos é isso que eu notei viajando por alguns estados diferentes lá. Mas, por exemplo, em São Paulo você vai falar, a comida no Brasil é assim, o aluguel no Brasil é assim. Aí o cara lá no Nordeste vai chegar e falar, pô, não é assim a comida aqui, é diferente. No Rio Grande do Sul eu vou dizer, não, aqui a gente faz comida diferente também, entendeu? Dito isso, vamos começar com os 5 pontos que eu vou falar sobre o custo de vida nos Estados Unidos. Primeiro eu vou falar de vestuário, né? Depois de comida, depois de saúde, depois de moradia em si e depois de transportation, transportes. Então eu não vou me aprofundar aqui em cada assunto, com detalhe, com recibo, com coisa que eu paguei, que isso, que aquilo. Eu vou falar minha opinião mesmo das coisas que eu vivenciei lá nos Estados Unidos durante quase 10 anos que eu morei lá. Vestuário, obviamente todo mundo sabe que é muito mais barato e a qualidade também é muito melhor das roupas lá. Por quê? Porque você tem roupa boa, barata, então você praticamente aumenta o nível, né? Digamos assim, a qualidade, o padrão de qualidade você aumenta. Então se uma roupa entrar lá ruim, as pessoas, tipo, não vou comprar isso aqui se eu posso comprar uma coisa barata ou pelo mesmo preço que é muito melhor. Ao passo que aqui no Brasil, nem sempre o barato é ruim, mas às vezes as coisas muito baratas aqui realmente têm menos qualidade, né? Então roupas lá nos Estados Unidos, alguns estados não cobram imposto, então você pode comprar ainda mais barato do que já é. E tênis também, por exemplo, o tênis mais caro, digamos assim, o normal aqui, você chega no Brasil numa loja, vai ter um tênis aí por 700 até R$1.000 ou mais, não sei. E lá, geralmente, o tênis mais caro ali, mais top, vai ser no máximo um pouco acima de $100, que é o tênis que custa aqui 700, 800. Lembrando que você não pode aí converter a moeda, né, pra dizer, $100 é 300 e poucos reais ou 400. Não, $100 pra eles lá é como se fosse R$100 pra nós aqui ou até menos, porque é baseado na renda deles. E aquela velha história também, às vezes sai mais barato você pegar um avião, ir pra Flórida, né, e
fazer o seu enxoval lá, ou renovar o seu guarda-roupa, ainda curtir um fim de semana, umas férias, sei lá, e voltar, do que você ir comprar aqui as roupas de marca numa loja, ou as roupas de qualidade numa loja. Aqui no Brasil sai mais caro do que a viagem para os Estados Unidos e as férias e tudo mais, ou às vezes sai quase o mesmo preço. Se você realmente quiser comprar roupas aqui de marca de uma boa qualidade, você vai gastar muito dinheiro no Brasil. Agora vamos falar de comida nos Estados Unidos. Mais uma vez, vários lugares lá não cobram imposto, não sei se é todos, mas vários não cobram imposto sobre comida, a não ser que sejam comida preparadas, tipo McDonald's, essas coisas, comida quente, né? Porque aí é preparado, aí já tem uma empresa ali ganhando grana, enfim. A comida lá é caro, é mais caro que no Brasil, bem mais caro. Por exemplo, aqui no Brasil, você senta num restaurante, come um bife, arroz, feijão e mais um monte de coisa, e você consegue achar lugares bem baratos mesmo. Eu conheço lugar aí que é por R$12 você come um bife, arroz, feijão e salada. Nos Estados Unidos, dificilmente, quase impossível, você vai comer um bife por 12. Você não encontra esse valor de comida lá nos Estados Unidos. E no supermercado também as coisas são mais caras, então qualquer comprinha lá sai caro. Mas existem também supermercados baratos, comparado à renda deles aí, talvez vai dar quase a mesma coisa que a gente, mas restaurante é bem mais caro. E é claro que vale ressaltar aqui também que no Brasil, ir ao McDonald's comprar é uma coisa que você gasta uma grana boa lá, né? E é considerado aí por algumas pessoas até meio fora de alcance em termos de renda. E nos Estados Unidos, McDonald's é uma comida considerada de pobre, digamos assim. E quando eu falo isso de pobre, não é nenhuma discriminação nem nada, é porque realmente fizeram até uma pesquisa lá, uma época que teve uma crise, e perguntaram para as pessoas que tinham uma renda bem mais baixa, falando o que você se alimenta quando você tá na rua trabalhando e tal, e as pessoas vão direto no McDonald's e realmente vão. Como eu disse, os restaurantes são muito mais caros, então a comida mais barata de rua é o fast food, é o McDonald's. Então é uma coisa comum, pessoas que trabalham na rua e tal, se você não tem grana pra comer na rua, você tá mal de grana, você vai no McDonald's. E aqui é diferente, né? Tu vai no McDonald's aqui, deixa um rim, um pulmão, enfim. Ok, agora vamos para a saúde. Saúde nos Estados Unidos é bem caro mesmo. Então, consultas com médico e tal, plano de saúde é caro, né? Não é fácil de ter um plano de saúde. Tem uns planos lá do governo, depende de cada região também, enfim, tem estados que tem leis diferentes e tal. Tem lugares que você não vai conseguir tratamento gratuito e tem outros que você vai entrar no hospital e vai sair com uma conta monstra. Nos lugares que eu morei, não tinha um SUS da vida, assim, que você simplesmente pode entrar no hospital e sair. Por exemplo, uma amiga minha americana, que ela também tem cidadania brasileira, veio no Brasil e ela se machucou, quebrou o pé e ela veio aqui, fez uma cirurgia e tal, em Porto Alegre, ficou no hospital, acho que internada aí um dia, dois, enfim, não sei, botou pino, fez um escambau. Cara, saiu do hospital livre, leve e solta, sem nenhuma conta. Não tô dizendo que isso conta ponto pro Brasil, mas ela não pagou nada. Se fosse nos Estados Unidos, ela mesmo comentou que se ela tivesse entrado num hospital naquela emergência, tarará, ela saía com uma conta aí de $20 mil, sei lá, $10 mil, enfim, porque teve uma cirurgia e tudo mais. É bem caro mesmo. Só que, claro, né, no Brasil, determinadas regiões isso não funciona, e na maior parte é uma porcaria, você espera isso e aquilo. Ela não teve nenhum privilégio por ser americana, até porque quando ela chega no Brasil, ela utiliza somente o passaporte dela brasileiro, e ela é brasileira. Então, enfim, eu tô dizendo isso porque ela tem a cidadania dupla, né? Então, ela ficou internada, e aí, nesse quesito aí, se saiu melhor do que lá nos Estados Unidos, porque não pagou nada, e lá ela teria tomado uma facada de uns milhares de dólares ali. Outra coisa que é muito caro lá é dentista. Então, por exemplo, algumas pessoas que moram nos Estados Unidos vêm pro Brasil fazer todo o tratamento dentário e volta pros Estados Unidos. Tipo os brasileiros ir comprar em roupas lá em Miami. Sai mais barato ir pra lá pra comprar do que comprar aqui. E da mesma forma, sai mais barato vir aqui pro Brasil fazer o seu tratamento dentário e voltar pros Estados Unidos. Só pra você ter uma ideia aí, por exemplo, botar uma capa no dente ou o seu dente quebrar lá, pode custar aí de $2 mil ou até mais de $2 mil, coisa que você paga às vezes aqui no Brasil 600, 500 reais, esse tipo de coisa. Se você quebrar o dente, precisar colocar ali uma capinha e tal. Isso é por experiência própria, porque eu já quebrei meu dente, eu sei exatamente o preço, quanto é que custa essas coisas. Já fiz aqui, já fiz lá também. Agora vamos falar de moradia. Caramba, cara, olha, tem lugares aqui no Brasil que você compra apartamentos aí caríssimos, com um cubículo, com aquelas piscinas pra anão e um quarto que se você coloca uma cama de casal dentro, você já acorda enfim com o joelho na parede. Infelizmente essa é a realidade, os caras estão construindo cada vez menor e cobrando cada vez mais. Às vezes você, com o valor de um apartamentozinho desses aqui no Brasil, eu não tô criticando, tá? Isso é comum, né? Eu só tô dizendo que, infelizmente, é assim no Brasil. É muito caro pra pouco espaço. Com um valor desse, você compra uma casa lá nos Estados Unidos, em algum lugar legal, e, né, tem todo aquele esquema. Determinados lugares lá, você vai comprar, e aí não tem violência, não tem cerca, é muito mais bonito. Toda aquela coisa, né, que vocês já sabem. Enfim. E o aluguel também lá é caro pra caramba. Claro que também depende de região e tal. Existem lugares que tem um aluguel
aluguel mais barato e tem lugares que tem um aluguel mais caro, mas geralmente é mais caro. E aí você ouve às vezes os brasileiros falando, nossa, eu tô muito bem aqui nos Estados Unidos, que é que a galera vai pra lá e não vive no padrão americano, eles não moram sozinhos, eles se empilham numa casa, um monte de gente, ou às vezes dividem uma casa, fica muito mais barato, né? Então, se você for viver no padrão americano, digamos, sei lá, querer morar sozinho, só você, a sua esposa e seu filho, num apartamento, você vai pagar muito mais caro. Só você num apartamento de um quarto vai pagar muito mais caro do que pagaria aqui, em determinados lugares, né? Mas aqui o aluguel é mais barato mesmo, comparando aí real por dólar. Em comparação à renda mesmo lá, pesa bastante o aluguel. Por último, vamos falar de transporte. Transporte, os que eu utilizei nos Estados Unidos foram mais ônibus mesmo. Funcionava legal e tudo, nada demais, porque eu não cheguei a morar numa cidade grande, perto de cidade grande, mas eu andava mais de carro, então eu não utilizava o transporte público todos os dias mesmo. Acredito que funcione muito melhor do que no Brasil, mas referente a carro, preços de carro para você comprar é infinitamente mais barato. Então, aqui, por exemplo, alguns carros que as pessoas acham que são grandes coisas, lá nos Estados Unidos é um carro considerado bem comum, um carro do povo, né? Então aqui, por exemplo, o brasileiro é apaixonado por SUV, para ter uma SUV é um sonho, porque o negócio custa 60, 70, 80 mil ou mais. E lá, muitas pessoas têm SUV, pickup trucks, né, que são picapes, e é muito barato mesmo. Você compra aí uma picape legal, usada por, sei lá, 4 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares. Se você pagar 10 mil dólares num carro, você já pega um carro muito bom que aqui pouquíssimas pessoas têm, porque seria 2 olhos da cara, o rim e mais o coração. E aí as 2 mãos também, daí você não consegue nem dirigir mais. Uma das coisas que é muito legal quando você chega nos Estados Unidos é que parece que você entrou pra dentro de um filme, sabe? Você olha aquela cerquinha branca, a casinha toda bonitinha, o moleque passando de bicicleta e jogando o jornalzinho, entregando, saindo aquela senhora, hello, how are you? Good morning, oh my god, I want a coffee. Não, tô brincando. Não é bem assim. Bom, até que é legal, porque a gente se acostumou, né, a assistir esses filmes aí e tudo mais. Vamos para as curiosidades. A primeira delas é que churrasco, o barbecue, não é feito no espeto. Legal, né? Tem gente que não sabe disso. Não é feito no espeto. Lá o barbecue deles é uma churrasqueira, um grill que até já tem pra vender aqui, né? É uma grelha, digamos assim. É aquela que tem aquela tampinha e tal, parece um porta-malas de carro. E aí você larga uns bifes ali e tudo mais. E assim, às vezes se você for num churrasco americano e estiver esperando uma picanha, um vazio, fraldinha, corações, eles nem comem coração de galinha lá, mas enfim, estiver esperando esse tipo de coisa, é mais provável que você encontre um hambúrguerzão, umas salsichas e uns pães, dá pra você montar o seu cachorro quente ou hambúrguer, mas às vezes eles fazem outro tipo de carne ali em cima e tal, mas aquele comunzão mesmo é igual ao dos filmes, né? Só na salsicha aqui, ó. Outra coisa muito legal, que seria a nossa segunda curiosidade, o carteiro. Claro, não vou dizer em todos, tá? Mas o carteiro, em vários lugares que eu morei, em muitos lugares dos Estados Unidos, ele vem com um carrinho. Isso mesmo. Ele vem tipo de um carrinho que ele fica dirigindo do lado contrário, né? Nesse caso, porque lá eles dirigem no mesmo lado que a gente dirige. Então o carteiro fica no lado contrário e aí ele vai pegando a carta, né? As cartas que você quer enviar lá na caixa de correio deles tem aquela bandeirinha que você levanta quando o cara quer enviar uma carta. O carteiro pega, você não precisa ir até lá o correio para largar uma carta. Aí o cara pega e ele já vai colocando ali. Então ele vai fazendo a rua toda assim. É super legal, bem diferente, coisa que eu não sabia que era dessa forma. Número 3 é o tal do garage sale, venda de garagem, digamos assim. A galera lá às vezes consome muito, porque as coisas são muito baratas, né? Então a galera consome muita coisa. Então quando você entra na garagem dos caras, tem tudo, cara. Tem taco de beisebol, violão, chuteira, bola de beisebol, bola de futebol americano, bola de futebol não sei do que, bola de handebol. Tem tudo que é coisa, bugiganga, porque é muito barato. Então você vai na loja e compra aquelas coisas tudo, taco de golfe, escambau, enfim. E aí também as coisas são muito baratas, né? Tipo eletrodoméstico, torradeira, essas coisas aradas, tudo é tudo barato. Você encontra em promoções e tal. Então o cara às vezes acaba comprando quando não precisa. E aí chega no domingão lá, você abre o jornal, tem um monte de anúncios desses garage sale aí, que é pra você ir lá e pegar umas barganhas bem legais. Então realmente é muito legal se você for para os Estados Unidos um dia, pega o jornal domingo, dá uma olhada na parte de garage sale. Às vezes você tá andando lá também, isso é curioso, na rua, e aí tem umas placas grudadas nas árvores assim, dizendo, né, garage sale não sei aonde e tal. Aí você vai seguindo e chega e tá lá. E às vezes são bem grandes e às vezes são pequenas, mas é legal que tem gente que pega domingo e vai dar umas voltas nos bairros só pra ficar descendo e olhando essas coisas aí, porque eles colocam tudo na frente da casa e vende por muito barato aquelas bugigangas todas que não servem mais pra eles, que eles querem se livrar. E talvez
talvez sirva pra você. Então você compra lá, tipo, uma torradeira por $3, compra um jogo de ferramenta por $1, $2, $10, e tem gente que consegue até coisas bem caras por um valor bem barato. Eu conheci um cara lá que comprou uma guitarra Fender, que o filho de um senhor lá tinha viajado pra não sei aonde, e era uma guitarra de, sei lá, $2, $3 mil, e ele pagou, acho que menos de $500 pelaquela guitarra. Então você consegue achar muita coisa legal. Então vale a pena se você estiver pelos Estados Unidos, estiver com tempo lá, é bem legal, você pode comprar muita coisa barata. A quarta curiosidade, que talvez vocês saibam ou não, as pessoas lá não têm a mania de arrumar as coisas. O que eu quero dizer com arrumar as coisas, então eles não têm mania de consertar as coisas, porque é mais barato comprar algo novo. Então, por exemplo, você tem um micro-ondas. Hoje em dia, até no Brasil, estragou o micro-ondas, né? Até porque cada vez mais os eletrônicos começam a ficar complicados de arrumar. Mas aqui a gente ainda arruma bastante coisa. E lá não é nem um luxo, mas é simplesmente porque não vale a pena mesmo você arrumar determinadas coisas. Então quebrou, compra novo, porque é mais barato. Tipo até carro mesmo. Às vezes um carro bom é melhor você jogar ele no lixo, né? Entregar lá pro junkyard, que seria o ferro velho, do que você pagar pra consertar, porque às vezes, por exemplo, um carro custa $3 mil, um carro bom, até $2 mil, você compra um carro bem legal lá, que custaria muito caro aqui no Brasil, e aí você vai arrumar o cara que é $1.500. Então não vale a pena, você vai pegar e vai comprar um carro novo, né? Em vez de pagar $1.500, você pega aqueles $1.500, bota mais $1.000, compra um carro de $3 mil, bem melhor. A galera lá não arruma muitas coisas. Se quebrar, os caras jogam no lixo. Tanto é que você vai lá no lixo, tem um monte de televisão, um monte de coisa. E por último, tem muita coisa boa gratuita. Então às vezes você tá andando na rua lá, tem ali umas placas na frente da casa free, pra você levar se quiser. E aí tem às vezes um móvel bem legal ali que vai servir pra sua casa. Só que, como eu disse antes, o lixo dos caras lá, esse tipo de lixo, quando a gente joga um colchão aqui, quando a gente vê uma cama, um móvel aqui no lixo, no Brasil, é porque é uma porcaria mesmo e não presta pra absolutamente nada. Mas quando você vê esse tipo de coisa lá, nem sempre é uma porcaria. Na maioria das vezes não é uma porcaria. Você vê uma cama ou um móvel lá, jogado no lixo, digamos assim, muitas vezes ele é bem bom. Eu lembro até que eu tava lá nos Estados Unidos e nós tava dirigindo uma vez, a recente tinha chegado, tinha mudado de apartamento e precisávamos de um colchão lá pra um amigo, e aí nós passamos e aí olhamos ali, tinha um colchão novinho e tal, sei lá o que tinha no colchão, mas o colchão tava novinho, a gente pegou o colchão e levou, porque a gente precisava de um box, não era nem colchão, era um box, que é aquele pra botar embaixo do colchão. Ele tinha um colchão e precisava de um box, e o box novinho ali, então a gente passou, botou no carro e levamos. Uma televisão também a gente achou, pra esse mesmo apartamento a gente achou uma televisão, tava boa, só colocamos na parede lá, já tava funcionando. Então, meus amigos, essas foram as 5 curiosidades dos Estados Unidos, que talvez você não sabia. Espero que você tenha gostado, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Thanks for watching, and as usual, I'll see you next class.